Deixa ela falar também. Vou compartilhar aqui. Compartilha aí. Família, estamos entrando aqui ao vivo. Boa tarde, gente. A gente está com a Tati, né? A Tati que a gente tivemos aí o privilégio de conhecê-la, uma pessoa extremamente do bem, que está encarando um novo desafio aí, um desafio de mudar de vida. Sabemos que não vai ser fácil. Hoje pela manhã tivemos um pouquinho aí de ansiedade da parte dela, né? E ela foi uma guerreira de verdade. A gente até inventou alguma coisa para ela fazer e ela foi uma excelente guerreira. Tá só iniciando uma nova história na vida dessa menina, né? Mas dessa mulher, mais uma filha aí que a gente tá adotando aí no nosso coração, né? A Tati que tá chegando aí para fazer a diferença na vida dela, na vida do projeto também. Ela é a primeira resgatada do projeto, né? Sabemos que a Bia também está aqui, mas a Bia é uma incógnita. A Bia, a gente vai ter que ter muita paciência com a Bia. Não é essa dúvida, ela vai trazer muito aborrecimento. Vocês vão ver, a Bia é bem impossível, mas a gente vai conseguir. Ó, que moça linda, missionários, que moça linda. E ela Obrigada. é muito simpática. Vocês vão ouvir a história dela. Vou pedir para elas fazerem em silêncio, esposa, por favor. Já vou aqui, tá? Aí vocês vão ouvir a história dela, o porquê que ela quer mudar de vida, o que impulsionou. Ela tá meio ali, trêmula ali, tô deixando ela ficar bastante tranquila. Então eu vou pedir para vocês aí compartilhem essa live, que ela é a primeira de muitas que vão passar pelo projeto, né? E ela vai precisar de muita oração. Já convido vocês a ser um exército de oração. Tá? Porque não é fácil, gente. A gente largar é complicado. Mas eu quero que vocês escutem essa menina, que ela tem muita coisa para passar, tenho certeza. As pessoas já estão falando, nossa, que moça linda, legal, parabéns. O pessoal estão aí já. Obrigada. Né? Já. Fala, minha filhona, é com você agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane. Eu moro em São Sebastião, no litoral norte, próximo de Maresias, Caraguatatuba. Para quem não conhece, é litoral de São Paulo. E eu tenho o vício da maconha, né? O meu problema não é o crack, não é cocaína, não é essas drogas que são consideradas mais fortes. Porém, a maconha tá fazendo um estrago na minha vida, como a cocaína e o crack faz para aqueles que usam, né? Para aqueles que são dependentes. E na minha situação, juntou o vício da maconha com a depressão. Tem 6 anos, né? Agora acho que já tá indo para 7, que eu vivo uma depressão. Hoje, graças a Deus, eu tô bem melhor. E então juntou a depressão e a dependência da maconha e me trancou dentro de casa, né? Porque a maconha, ela tira a energia da gente, né? E a depressão também tira, e eu precisava de ajuda. Tentei largar sozinha, eu tenho muita dificuldade de sair de casa, né? Pra quem me conhece sabe, quem convive ali comigo sabe a dificuldade que eu tenho de sair, e tudo por conta do vício da maconha. Eu nunca vi ninguém dependente de maconha igual eu fiquei. Nunca vi, pai. Mas eu posso dizer que pra vocês que realmente ela me aprisionou. Nossa, depois você assiste essa live. Fala assim, Tatiane, tenho certeza que você vai sair do lixo para o luxo. Em nome de Jesus, e muita gente fala assim, nossa, que moça linda. Os pessoal estão aqui. Tatiane, como que foi o início nessa vida louca aí, que a gente sabe que a gente passou por isso, sabe que é bem, bem pesado mesmo. Então, o início aconteceu há 12 anos atrás, né? Onde meu marido e eu nos separamos, meu ex-marido, né? Hoje é ex-marido, nós estamos separados de novo há 1 ano. Mas há 10 anos atrás nós tivemos uma outra separação, e nessa separação ele conheceu a cocaína e a maconha. Eu não usava, só fumava cigarro. E aí, quando ele voltou para casa, ele voltou com a maconha. Né? A cocaína, eu não permiti que ele voltasse com a cocaína. Eu achava que a maconha não tinha nada a ver na época. E a cocaína eu já conhecia porque o meu irmão também é dependente, também sofre com isso. Eu falei pra ele que eu não queria passar pelo que a minha cunhada passa. E eu não permiti que ele voltasse com a maconha, mas com a cocaína, mas com a maconha ele foi. E nessa eu comecei a fumar junto com ele, isso há 12 anos atrás.
E depois que eu comecei a fumar maconha, que aí eu entrei na depressão. Então, querendo ou não, a maconha foi um gatilho para depressão também, né? Tirando, lógico, as situações particulares, situações que a gente vive, né? Sim. Mas a maconha também foi um gatilho para isso, porque a droga, ela é um gatilho para depressão. Então, juntou as duas coisas, né? E há 12 anos, há 7 anos atrás, eu tive a depressão. E foi aonde eu fiquei enclausurada. Eu fiquei enclausurada em casa, porque eu não conseguia... Eu só saía pra ir pra psiquiatra, pra psicólogo, porque eu fazia tratamento no CAPS-AD, né, por conta da maconha. E eu só conseguia sair, mesmo assim, eu ainda faltava nas consultas, né? Meu ex-marido fazia tudo que tinha que fazer na rua. Ai, eu sei que é uma história, assim, bem longa, né, que eu sofri muito. Mas graças a Deus, depois que ele saiu de casa, há um ano atrás, que eu tô conseguindo me levantar, conseguindo sair mais, porque eu sou obrigada a ter que fazer isso, né? Comprar. Acabou por ajudar, né? Sim, Aspas, sim, né? sim. Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi a separação. Claro que não tô falando de separação em si, porque eu sei que a separação não é agradável aos olhos de Deus. Sim. Mas eu tô falando, se tratando da minha vida, da minha situação, foi muito bom. Porque talvez se eu estivesse com ele, eu ainda estaria naquela situação, né? De não sair pra nada e ele fazer tudo pra mim. Então depois que ele saiu, eu comecei a fazer e graças a Deus eu tô vencendo dia após dia, né? Dia após dia. E graças a Deus, Deus abriu a porta do projeto pra mim. Eu sempre pedi pra Deus me ajudar a ir pra um lugar onde tivesse a palavra dele, onde eu pudesse participar dos cultos, né, e onde eu conseguisse me libertar desses vícios, porque eu quero me libertar não só da maconha, mas do cigarro também. Sim. Que de certa forma tá sendo até mais pesado pra mim. Hoje eu acordei daquele jeito, com vontade de fumar cigarro. Que eu fumo desde os 14 anos, né? Sim. Eu tô com 41. Isso é minha idade. 41. Então, sempre tentando parar sozinha, eu não conseguia. E eu comecei a orar pedindo a Deus pra abrir a porta de algum lugar. Eu não pensava só aqui, eu pensava aqui, eu pensava em qualquer outra clínica, qualquer lugar que tivesse a palavra de Deus, que eu pudesse ter contato com a palavra, que eu pudesse participar dos cultos, porque Deus, ele tá sendo ele tá sendo essencial. Não há libertação se não tiver Deus. Né? Não. Deus, assim, tá me ajudando em tudo, gente. Tudo. Deus, ele tá sendo o meu porto seguro. Sabe aquela palavra que fala assim, hoje eu entendo, quando Deus fala na palavra assim, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu tô vivendo isso. E Ele tá sendo o meu socorro presente todos os dias. É Ele que tá me fortalecendo, é Ele que tá me dando força. E um dos meus objetivos maiores, né? Além de querer ser bom exemplo pros meus filhos, como eu falei pro meu filho. Aí eu tô indo Como pra que lá. foi você chegar assim? Até te perguntar isso aí. Gente, eu estive... Olha que Deus faz o negócio tudo certo, né? Eu passei um estresse, aí a madrinha Vilma das Cruzes, um beijo, madrinha no seu coração, todas as madrinhas do projeto. Ela falou assim, Alex, larga tudo e vai viajar, pelo amor de Deus. Tô vendo a hora de você ter um infarto aí. E ela é da área da saúde, então eu falei, eu vou. Aí peguei um carro, fui descer pra praia. E a madrinha foi lá, separou um chalé. Eu fiquei uma semana, confesso que dormi 3 dias. 3 dias eu apaguei, sabe? Deus colocou eu num sono profundo. 3 dias dormindo, eu sei que estava em invernar. E coincidiu da gente estar próximo à casa dela. Foi. E eu fui até lá, né? A gente foi até lá conversando com ela, foi muito bacana. Conheci o filho dela, conheci a história dela de perto. Só que ela não era de hoje que ela vinha pedindo uma oportunidade. E agora chegou essa oportunidade. Ontem ela chegou aqui no projeto e ela está se esforçando. Só que ela tinha algo para falar com o filho. O filho dela tinha uma breve desconfiança e eu orientei que falasse a verdade. E como que foi isso, Tati? Como que foi você respirar? Sabe por que eu tô te perguntando Falar isso? com meu filho, você tá perguntando? Eu cheguei na Bia pra me contar pra Bia, parecia que eu tava tirando a minha própria... É difícil. É difícil. Meu Deus, é muito E como difícil. que foi? Eu demorei. Depois que vocês foram lá em casa, Sim. né, que eu tinha decidido falar pra ele, mas eu não conseguia chegar nele. Eu não tinha cara pra falar pra ele que eu fumava a maconha. Ele sabe do cigarro, mas a Sim. maconha ele não sabia. Ele tem 13 anos. Quando eu comecei a fumar, ele tinha 1 ano.
sabe? E assim, o lugar que eu fumava lá no quintal de casa, ele não ia. Então ele nunca me viu fumando. Né? Então foi muito difícil, pai Alex, mas aí eu orei, claro, né? Pedi muito auxílio de Deus, para Deus me conduzir enquanto eu conversasse com ele, e graças a Deus deu tudo certo. Né? Expliquei para ele desde o início como foi que eu comecei, como foi que o pai dele começou, e fiz ele entender todos os prejuízos que a droga causou para minha vida, né? Fiz ele entender para que ele não queira isso para ele, entende? Então, graças a Deus deu tudo certo, ele entendeu porque eu vim pra cá, né? Não tá sendo fácil pra ele, porque ele nunca ficou longe de mim assim, nem pra ele, nem pra minha filha. Mas é um processo necessário que eu vou precisar passar, né? Como já falei pro pai Alex e pra mãe Bia, eu quero muito fazer a obra de Deus, né? Eu tô indo pra igreja, mas eu não posso louvar, eu não posso ser obreira da igreja, que é um sonho meu, um desejo que tá no meu coração, que é o próprio Deus que coloca. Mas você louva? E eu não consigo. Qual louvor eu louvo, mas no meu lugar, não no altar. Então entendeu? louva aí no seu lugar pra visitar sua voz. Ai, Jesus. Vamos aí. Nossa, pai, deu branco agora. Não, Me deixou não, nervosa. Louva aí, Ai, louva aí. Jesus. Deixa eu pensar, lembrar de Ô Gui, seja bem-vindo. O Gui quer ser padrinho de oração do projeto. Isso é um desafio muito pra ele, vai fazer bem pra ele. Com certeza, Gui, seja padrinho do projeto, sim. Aqui, ó, uma que precisa de oração, assim como o projeto também. Gente, Mickey Michelle está conosco aqui. Gui, ó, os pessoal já estão super te apoiando. Deixa ela respirar. Daqui a pouco ela vai falar. Enquanto eu vou ler aqui uns comentários. Gente, compartilha a live, coloca uns likes, nos ajuda no compartilhamento. Graças a Deus. A árvore cortada, a dona Terami falou assim: louva a árvore cortada no cheiro das águas. Eu não. árvore cortada. É que eu não sei bem a letra inteira. Qual que você fala assim? Quando eu louvo isso aqui, meu coração transborda. São vários. Não, tem um sempre que mexe com a gente, não tem? É porque assim, eu tenho muita dificuldade de gravar letra, não sei se é por causa da maconha. Sim. Então, se você quiser deixar eu pegar o celular... Só não pode sair barulho. Você consegue colocar no Não, ouvido? só pra mim colocar a letra. Ah, então pega lá, minha filha. Pega lá. Louvar. Ó, tá mandando você louvar Jó. Já? Acho que Jó eu sei de Ah, Jó, cor. aê, obrigado aí, ó. Acho que Jó eu lembro. A Sabrina Braga, louva Jó. Então vamos. Vamos. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra
Glória a Gente, Deus. ela tem um dom do louvor. Nossa, que voz linda. Obrigada. Pai, ajude. Deixa eu te fazer. Eu tenho um pastor ali, pastor Web. Ele é uma bênção nas nossas vidas. Ele vem aqui no projeto, né? E domingo agora, eu vou pedir para ele realizar os seus sonhos. Você vai louvar lá na igreja dele. No caso, amanhã. Amanhã, avisa pro pastor. A gente vai na igreja, vamos levar os meninos na igreja aqui e você vai louvar lá, né? Porque se eu te falar uma coisa, sabe que Deus tenta sempre contra os levitas do Senhor? É que através dos louvores que quebranta o coração das pessoas. Né? Você tá louvando, a gente tá se arrepiando, vocês não tem noção. E a live começou a subir. Nossa, que voz linda, parabéns, ela tem um dom do louvor. Obrigada. Voz maravilhosa. Depois você vai dar uma lidinha lá nos comentários, libera pra ela, amor. Celular pra ela, tá? Acho que não vai ter problema nenhum. Ela é bem centrada, né? Então, acho que tá determinada. Agora me explica aqui, minha filhona, por que você acha que o projeto assim vai te dar esse mecanismo? O que te tocou? Porque eu sou meio atrapalhada, você já percebeu isso, né? Eu sou meio que atrapalhada, às vezes a gente fica aqui. Mas o que você... O que você acha que isso vai te favorecer? Eita glória, o pessoal tá falando, nossa, que voz linda. Você tá vendo aí os comentários? O pessoal já estão se apaixonando aí pela sua voz aí. Mas o que você entende que isso vai te fazer bem e o que você acha que vai te levar à desistência? Vai me levar o quê? A desistência. A desistência? Nada vai me levar Nada. à desistência. Nada. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Porque isso acontecia em casa. Só que lá em casa sozinha eu não conseguia ter forças para me manter firme. E aqui eu vou ter vocês, né? Primeiramente a Deus, lógico. Amém, claro. E segundo vocês, que Deus vai estar usando a vida de vocês para estar me ajudando. Né? Se Ele abriu a porta aqui para mim, não foi à toa. Porque, como eu disse, eu pedi ajuda em vários lugares. Eu pedi ajuda, pedi até para os irmãos da igreja, se eles soubessem de alguma clínica que eu pudesse passar uns dias. Porque no meu caso, eu creio que eu não preciso ficar um longo tempo, né? Porque não é uma droga tão pesada, mas em casa sozinha eu não conseguia. Então eu precisava de um lugar onde eu ficasse como aqui, como eu tô ficando aqui, que eu seja obrigada a não fumar. Porque se eu estivesse em casa hoje de manhã, eu teria fumado. Entende? Você desfez de tudo. Fiz, joguei fora, desfiz tudo. Você acabou aquele negocinho que eu te pedi? Ó, desmanche isso daqui. Pra que Não te deu traga tempo, pai lembrança. Alex, não deu tempo não. Mas quando eu chegar, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Não deu tempo por causa da correria, né? Foi Sim. muita correria pra mim chegar aqui hoje. Em relação ao meu filho, muitas coisas aconteceram, né? Então, correria pra deixar tudo em dia pra estar aqui e acabou não dando tempo de tirar aquelas coisas. Porque lá em casa, gente, o pai Alex já viu, o pai Alex e a mãe Bia. Lá em casa tem uma parte do meu quintal que tem um sofazinho velho que é a minha moradia. Era, em nome de Jesus, era a minha moradia. Eu ficava o dia inteiro fumando maconha. O dia inteiro, maconha e cigarro, o dia inteiro. Cada baseado de maconha que eu fumava era 4 cigarros em seguida. Um atrás do outro, 3, 4 cigarros. Ô, Tati, você tem medo da solidão? Se eu tenho medo da solidão? Não sei te responder isso. Claro, eu acho que não é bom solidão, né? Mas fala pra você que eu tenho medo, não. Sim, não, vamos ser mais específico assim. Você acha que por algum dos motivos que você às vezes chegou a se drogar alguma vez na vida, foi por se sentir muito só, ou mal compreendida, ou querendo fechar algum vazio? Eu tô te perguntando isso porque eu coloquei isso uma vez na minha cabeça, né? Às vezes as pessoas estavam ao meu lado e eu não conseguia enxergá-la. E eu procurava a droga para poder preencher um vazio. Por isso que eu tô te perguntando isso, né? Se você não quiser responder, não tem problema, tá? Não tem problema em responder. Pra gente poder te entender. Segunda-feira agora, segunda, né, com o Will vem, né? Uhum. Segunda-feira agora vai vir um menino aqui que você vai olhar pra ele e falar assim, nossa, ele é tão novinho. E ele se formou na psicologia, ele é um cara sensacional. É um menino que hoje se a gente fosse pagar um profissional, eu não teria condições de pagar. Né? A gente oferta na vida dele. É um valor tão simbólico que é até vergonha, acho que não pode nem falar, né? É um valor... A gente dá um valor simbólico para ele,
que fala assim, Will, só Deus mesmo vai retribuir na sua vida. Mas eu entendo que ele não vem aqui nem pelo valor simbólico que a gente paga para ele, mas pelo amor que ele tem, né? E às vezes eu fico conversando com ele, ele vai te dando alguns feedback nessa forma. Por que eu te perguntei, será que em algum momento que você estava ali usando aquela substância ou às vezes tentando apagar um vazio, eu queria entender um pouquinho disso aí, o que qual é o seu gatilho, né? Então, eu tenho muitos conflitos internos, né? Por conta da depressão. Uhum. Né? E agora também teve a separação. Há um ano atrás, né, que eu separei. E aí só piorou a minha situação. Eu cheguei a 65 quilos. Quando eu separei há um ano atrás, eu tava indo pra 65 já. Pra 55, quer dizer, né? Emagreci 55 quilos. Porque antes da separação eu já estava sofrendo com a depressão. É que assim, pra me falar sobre isso eu teria que entrar em situações pessoais que iria ter que falar do meu ex-marido. E eu não quero ficar falando dele, entendeu? Mas o que eu posso dizer é que assim, muitas coisas que me acarretaram a chegar onde eu estou foi por conta de crises de relacionamento com meu ex-marido, né? Muitas coisas que a gente viveu, muitas coisas que eu tive que suportar, que eu tive que engolir para poder manter o meu casamento, para poder manter a minha família. E isso foi só me deixando mais... Hoje eu vejo, né? Quando a gente tá vivendo isso, a gente não consegue enxergar. O amor cega, de certa forma. Mas eu creio que sim, os problemas que eu vivi no meu relacionamento foram coisas que... Ele está dentro de você, né? Entendeu? Muitas coisas que eu vivi. E... Enfim, Alex, quando eu fico sem fumar, quando eu ficava sem fumar lá em casa, começava a ficar vindo pensamentos, sabe, na minha cabeça, coisas que me deixavam ansiosa, que me deixavam aflita, e aí é onde eu ia e fumava. Aí eu ia fumar. Então eu ficava 24 horas, eu não passava, eu fumava um cigarro de maconha, nem passava a brisa, eu já fumava outro. Quando a brisa tava começando a passar, eu já fumava outro, eu não esperava nem passar, sabe? Então eu tava vivendo, assim, num mundo totalmente ilusório. Eu não tava com o pé no chão. Porque quando a gente tá vivendo sobre a brisa da droga, a gente não vive a realidade, sabe? A droga, ela mascara os problemas, sabe? Por isso que a gente quer usar uma atrás da outra. E foi o meu caso, entendeu? De certa forma, mascarava os meus problemas. E nisso eu ficava usando um atrás do outro, porque eu não queria ficar pensando, eu não queria ficar sentindo o que eu sentia. E aí, automaticamente, quando vinha a abstinência relacionada a isso, eu não conseguia ter força sozinha, eu não conseguia ter força de parar. E muitas, que nem eu cheguei aqui, eu achei engraçado, né? As pessoas falam assim, mas o que você usa? Sabe, eles estão achando isso. Qual que é o seu problema? Mas eu já esperava que fosse assim, porque eles estão acostumados a se deparar com pessoas que vêm da rua, do crack, né? E a aparência é bem diferente. Bem diferente. Mas a minha realidade é essa. Graças a Deus não é o crack. Não é a cocaína. Mas você sabe que é uma via, né? Eu, pai Alex, eu vou falar pra você, é que Deus é na minha vida. Deus, ele cuida de mim de uma maneira assim sobrenatural. Porque se não fosse Deus, eu já estaria na cocaína, sabe? E é claro que o meu irmão também pra mim é um grande exemplo de que eu não deveria fazer isso, sabe? Porque chega uma hora, já chegou o momento que a maconha não fazia mais efeito pra mim. Por isso que eu fico fumando um atrás do outro. Porque eu quero ficar naquela brisa o tempo, aquela que quando a gente fuma e já dá aquela brisa mais forte, o tempo todo. E aí ela ia aliviando, eu já ia e fumava, sabe? Então foi aí que eu fiquei dependente da maconha. Dependente mesmo, de verdade, sabe? Eu nunca acreditei que eu ia chegar nesse ponto. Eu vou sair pra rua pra fazer as coisas, eu fico na ansiedade de chegar em casa logo pra me fumar maconha. Então eu via que aquilo tava acabando com a minha vida, sabe? Em todos os sentidos. Por quê? Porque eu não tinha ânimo pra correr atrás de emprego, eu não tava tendo ânimo, eu precisava trabalhar, eu doida pra trabalhar, eu gosto de trabalhar, mas eu não tinha energia, eu não tinha ânimo pra estar correndo atrás de emprego.
E nem pra arrumar minha casa. Minha casa arrumava, lógico. Sim. Mas assim, era uma luta. É o dia inteiro pra conseguir fazer um pouco de coisa. Sabe? Então E aí eu não não te aguentava mais aquela ocasionando vida, mais pai. problema. Não aguentava mais. Hã? E é isso aí ocasionando mais Sim, problema. sim. Por exemplo, o meu banheiro. Vou dar um exemplo pra vocês. O meu banheiro. Ficava dias. E eu querendo lavar aquele banheiro, e eu querendo lavar. Eu falava, hoje eu lavo. Passava o dia fumando maconha, me deixava na brisa mole, né? Que você fica mole, você fica sem energia, não conseguia lavar. E assim ia passando os dias, aí chegava uma hora que aquilo começava a me perturbar. Poxa, cara, eu não consigo lavar o meu banheiro, sabe? Aquilo ia me deixando mais perturbada, mais louca, aí que eu fumava mesmo. Cara, Porque eu não queria ficar com aquele transtorno. Poxa, eu não consigo fazer minhas coisas, porque dá um... Tati, deixa eu te falar uma coisa. Você chegou ontem, era que hora? Hã? Que hora que você chegou ontem? Ontem eu cheguei aqui, eu acho que era 9 e pouco, não foi? 9 e pouca. Hoje já é às 13 horas, então já se passou 12 horas aí. Eu falo pra você que você não é mais um usuário. Em nome de Jesus, eu creio. Entendeu? Agora precisa você se estabilizar, então vai vir as partes mais difíceis aí. Mas, você tá com uma determinação tão bonita, tão bonita. Você tá buscando força onde não tinha, entendeu? Tá suprindo todos os seus mecanismos para você crescer. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você já conseguiu. Não que você vai conseguir, você já conseguiu. Sabe por quê, pai? Chega uma hora da vida da gente que a gente não aguenta mais, sabe? Chega um momento que você não aguenta. Por exemplo, eu vejo as pessoas que vêm pra cá e fogem e vai embora. É porque ainda não sofreu o suficiente. Não sofreu, pai. Sabe? Porque eu já sofri muito, mas eu ainda não tinha sofrido o suficiente. Porque eu ainda tava continuando. E chegou o meu limite, eu não quero mais, eu não quero, porque só tava me atrapalhando, sabe? Só tava, principalmente espiritualmente dizendo, sabe? Sabe o que é você querer trabalhar na obra de Deus e você não poder trabalhar pra Deus por causa de uma droga, por causa de um cigarro. Tantas almas sofrendo, tantas almas precisando de ajuda, e eu sei que Deus me dá... Eu quero te levar na Cracolândia, né? Eu falei que a mãe Bia ontem, né, mãe Bia? Pedi quando vocês fossem pra mim, porque eu vejo vocês lá, tenho muita vontade de fazer isso. Então, assim, são as almas sofrendo, eu com capacidade de poder ajudá-las, porque Deus, ele me dá essa capacidade, vem do próprio Deus, e eu não posso por causa de um cigarro, gente. Por causa de um cigarro de maconha, por causa de um cigarro normal. Ou seja, eu cheguei no meu limite, eu cheguei num ponto que eu falei, não, ou eu saio dessa vida, ou eu morro de depressão, porque eu, sinceramente, eu não aguento mais viver o que eu tô vivendo. Eu estava vivendo. Não aguentava mais. E aí eu cheguei num ponto, ou eu opto viver, lutar pra sair dessa, ou eu morro. Eu optei por viver. E a gente tá aqui pra te ajudar. Agora, olha aqui essa música aqui, ó. Essa tua esposa. Deixa eu só pegar o seu celular. Conversa aí com os internautas, que essa aí é a sua primeira filha. Engraçado, acho que você falou comigo primeiro, depois você cabia, né? Eu queria até falar, queria, na verdade, que a Tati falasse um pouquinho. Porque eu não sabia, quando naquele dia que eu li a sua mensagem na live, eu não sabia que você já tinha falado com ele. Como o pai Alex não consegue gravar nomes e tal, todas essas coisas, ele só depois falou de você depois daquela ligação que eu te fiz, que eu falei, falei com eu imaginei que você tinha esquecido mesmo. E aí, só que na primeira vez que eu vi o seu comentário na live, eu não sei explicar, atenção, né? mas algo me chamou a atenção. Que é Deus. Porque você não falou o que era ajuda para você. Mas quando você colocou lá algo, não vou me recordar as palavras exatas, quando você falou algo, né, pedindo ajuda, né, que poderia ser para qualquer outra pessoa, eu senti no meu coração de falar com você, né, foi, no entanto, que eu coloquei o meu número e pedi para você me chamar, e você me chamou e a gente conversou. Foi assim, eu tinha pedido ajuda pro pai Alex primeiro. Eu tinha mandado mensagem pra ele, ficava mandando nas lives, até um dia que ele viu. Eu entrei em contato com ele. Só que aí ele ia passar o meu telefone pra mãe Bia. Ele falou que ia passar o telefone pra mãe Bia. Aí eu fiquei esperando e nada. E eu naquela agonia, porque, é o que eu falei pra vocês, eu cheguei no meu limite, eu não vi, eu não tava vendo a hora de chegar no projeto. E aí o pai Alex ficou esperando, falou que ia falar com a mãe Bia, e eu esperando o contato da mãe Bia e nada. Aí foi quando eu comecei a insistir com a mãe Bia.
Aí eu fiz, aí a live, eu imaginei que o pai Alex tinha esquecido, eu comecei a mandar a mensagem na live da mãe Bia, aí ela viu. E é engraçado que quando ela falou de você, eu falei, Bia, tem uma mulher lá, não sei o nome dela não, mas é da praia. Aí você já tava falando com a Bia. Foi bem isso mesmo, que às vezes o povo fala as coisas comigo aqui, aí eu sou muito ativo, aí eu acabo por esquecer, é um defeito muito grande que eu tenho. Não, mas isso acontece, ainda mais trabalhando com o que você trabalha, é muita esquecer. gente, muitas situações. É compreensível, com certeza. Mas eu acho que tudo é tempo de Deus, gente. Sim. Tudo isso é momento já tem de quantos Deus. meses, Tati? Acho que uns 2 meses ou mais. Tem mais, né? Tem mais. É mais de 2 meses. Foi isso Tem mesmo. mais. É que eu não sou boa de guardar tempo, mas teve mais. Não, seja bem-vinda aí, minha. Mas, gente, graças a Deus eu tô aqui. Eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Então louva, se for que só Pela tem que louvar, vida então louva. do pai Alex, da mãe Bia, né? Pela existência desse projeto. E por Deus estar me dando a oportunidade de estar aqui. Eu creio que vai dar tudo certo. Né? O meu pastor lá também, a esposa dele, lá da igreja que eu vou, estão esperando eu ansiosamente para começar na obra, né? Porque eles também conhecem, sabem o desejo que eu tenho. E vai dar tudo certo, eu creio. Já deu tudo certo. Já deu. Né? E é necessário eu passar por isso daqui, eu não sei o porquê. Ontem eu tava na rodoviária, quando eu desci no aeroporto, né? E eu comecei a refletir, eu falava assim, meu Deus, que ponto eu cheguei, cara. Que eu tô ponto fazendo eu aqui? cheguei, sabe? De ter que abandonar os meus filhos, a minha casa, para passar um tempo fora, para vencer o vício de droga. Eu nunca imaginei isso na minha vida, Alex. Nunca. A Bia grita. E aí eu, ao mesmo tempo, vi a resposta, é necessário, Deus sabe o que tá fazendo. Eu não entendo hoje o porquê eu tô aqui, mas amanhã eu vou entender. Sim. Eu não, sabe, eu sei que eu preciso passar por esse processo, isso eu sei. E eu creio que vai dar tudo certo, né? E assim, gente, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é perfeito. Porque quando a gente começa a passar por uma situação difícil, né, se tratando de mim, quando eu separei eu e meu ex-marido se separou, pra mim foi a morte. Sabe, assim, eu sofri muito, eu magrinha, feia, 55 quilos, não tinha ânimo pra sair pra nada, não tinha forças pra sair, pra poder comprar as coisas pra minha casa, não tinha forças pra ir numa reunião do meu filho, pra levar meu filho no médico, e o meu ex-marido me largou mesmo, sabe, de mão, bastante, muito, né? muito. E eu falava, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer da minha vida com uma criança, se eu não tenho coragem de fazer nada? E aí foi onde eu pensei assim, ou eu desisto da minha vida, porque eu cheguei nesse ponto, ou eu desisto da minha vida, ou eu luto por ela. E eu comecei a orar, clamar a Deus, e eu falei, não, eu vou lutar pela minha vida. Eu não vou desistir. Primeiro porque eu tenho que ter Deus como foco. Naquela época eu tava pondo meu marido como foco da minha vida. Por isso que eu tava daquele jeito. Você entende? Entendi. Porque de certa forma eu tava só, assim, o meu foco era família, era marido, era relacionamento, porque eu tava vivendo uma turbulência tão grande. E eu temo muito a Deus, e eu não queria entrar no adultério, não queria de forma nenhuma que isso acontecesse. Lutei pelo meu casamento no começo, até os 4 meses de separação eu lutei, né? Fiz de tudo. E quando eu vi que ele não tava nem aí, eu comecei a pensar em mim e comecei a orar, Senhor, me ajuda a tirar o Osmar do trono e colocar o Senhor no teu lugar. Porque o que eu tava fazendo era isso, era colocar o Osmar no trono, o Osmar é o meu ex-marido, no trono, sabe? E esquecer de mim, esquecer de Deus, e eu tava morrendo. A partir do momento que eu comecei a focar em mim, eu comecei a focar em Deus, eu comecei a buscar as coisas de Deus, gente, as coisas foram se transformando. E eu comecei a pedir para Deus tirar aquela dor da separação, né? E me ajudando a me manter firme com as minhas obrigações. E as coisas foram acontecendo. Eu sei que a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Deus inteiramente, eu entreguei a minha vida para Deus. Eu falei, Senhor, faça a tua obra, faça aquilo que o Senhor quer. Porque eu sempre tive vontade de fazer a obra, mas eu não me empenhava, sabe? Por causa da droga. Eu falava, eu não vou conseguir fazer. E eu não conseguia parar de fumar. Eu decidi confiar no Senhor, porque eu vi que por mim, pela minha própria força, eu não ia conseguir. A gente costuma Eu não ia conseguir vencer. Sabe o que você tá lembrando? Acho que a Bia acho que ela vai até concordar. Você tá lembrando o Carioca.
O Carioca, ele foi o quarto resgatado do projeto, né? E quando a gente resgatou ele lá, ele veio com uma força tão grande dentro dele que ele já veio pronto. E aí ele veio para se livrar das drogas hoje. A gente fez o casamento dele, eu fui padrinho de casamento dele, né? Inclusive também no dia 23 agora o Diogo vai casar e a gente vai ser padrinho bonitinho na igreja, bonitinho. E ele falava assim que todas as vezes que via vontade de fumar um cigarro, ou usar uma droga, ou tomar uma pinga, ele entrava naquele quartinho de oração, ele ia orar. Ou senão ele ficava contando as pedras do jardim. Né? Com 29 dias a gente conseguiu um emprego para ele registrado numa empresa. Ele concluiu o seu tratamento, casou com a Angélica, né? Com a Angélica e tomou conta da vida dele. Já vai fazer quase um ano, né? Fez. É que ele casou. Faz um pouquinho mais, mas que ele terminou o tratamento fez um ano. Fez um ano. Um ano que ele terminou o tratamento dele e tá bem até hoje. Mas ele veio também, ele veio determinado. Só que ele precisava de um negócio chamado tempo. Né? Eu preciso do tempo para equilibrar a minha vida. E é o que você tá buscando, Tati. Gente, a Tati, ela veio buscar o tempo necessário para ela entender que você já tá pronta. Você já tá pronta, você tem determinação, isso é muito bom. Eu me perguntava assim, por que eu tinha tanta vontade de parar e eu não conseguia. Gente, eu tentava, teve algumas vezes que eu tentei ficar sem, mas aí batia aquela ansiedade. O que aconteceu hoje de manhã? Só que pior, sabe? Eu ficava em casa pior, porque lá em casa é bem pior, o ambiente lá em casa não sei. O que acontece. Acho que é por causa da rotina também, sabe? Porque o que acontecia? Aqui, eu não tô no mesmo ambiente. Lá, eu ficava olhando pro canto que eu fumava e eu com aquela vontade de fumar e eu não vou fumar. E ficava aquela luta, sabe? Aquela luta e eu acabava se caindo. Então, esse tempo aqui, pra mim, é necessário. Sim. É necessário, porque lá em casa eu não tava conseguindo. Sim. Entende? E como eu tava falando, né? Deus, ele faz as coisas tudo certinho. Ele é perfeito. Quando eu tava eu comecei a falar, não terminei, né? No início da separação pra mim foi bem difícil e eu não conseguia entender porque estava acontecendo tudo aquilo na minha vida, né? E hoje eu entendo tudo. Eu entendo que se não tivesse acontecido a separação, eu estaria naquela vida que eu estava, sem poder sair pra canto nenhum. Era só medicação para depressão, cigarro, maconha, chorava o dia inteiro, me martirizava o dia inteiro, era a vida que eu tinha. E foi assim por anos. Depois que ele saiu, as coisas começaram a mudar. E hoje eu tô muito bem, engordei de 55, hoje eu tô com 67 quilos, né? 66. As coisas ao meu redor melhorou, né? Hoje eu saio mais, hoje eu faço as minhas coisas. Claro que não tá ainda 100%. Vai chegar lá. Tá sendo luta pra mim, sair de casa, tá sendo luta. Mas eu tô conseguindo. Antes era luta e eu não conseguia. Entende? Então foi necessária a separação para eu conseguir vencer a depressão e era coisa que eu já pedia para Deus: Senhor, me tira dessa depressão. Senhor, me ajuda a vencer essa depressão e eu não conseguia. Senhor, me ajuda a vencer as drogas, o cigarro e eu não conseguia. E eu falava: por que, Deus? Eu quero, por que eu não consigo? Eu não conseguia entender. Sabe? Então hoje eu entendo muita coisa. Olhando a sua fala, analisando tudo que você está falando, você acha que talvez essa separação não seja um trabalhar de Deus? Mas Sabe por que você está falando? E eu me identifico com a sua história. Porque eu chegava em casa, a Bia saía para trabalhar, né, 5 horas da manhã, e chegava 11 horas da noite, e eu estava drogado ali, chorando, se martirizando, não conseguia sair do lugar, por mais que eu tentasse. Aí eu comecei a tomar remédio para poder abaixar a abstinência, né? Porque as pessoas pensavam que eu tinha depressão e na verdade a droga te leva a uma depressão também, né? Porque você quer se esconder atrás de algo. E quando eu me separei da Bia, eu tive um choque da realidade e eu quis voltar. No outro dia eu falei: o que eu fiz? Então naquele dia eu já tinha entendido que dependia de alguma mudança dentro de mim. E aí eu peguei e aí eu peguei e fui querer voltar com a Bia. Eu forcei muita barra, sabe? Isso. Eu cheguei a pular o portão de casa de madrugada, pedi pra ela deixar eu ficar lá.
Aí uma vez eu fui buscar as minhas roupas, ela falou que ia colocar lá no portão. Eu falei assim, por favor, não faça isso pra mim não ficar envergonhado. Depois, você lembra disso? Eu falei, depois eu venho buscar, por favor, não faça isso comigo. Porque tá todo mundo vendo e eu não sou essa pessoa ruim, eu, Alex, né? E até um ponto a Bia falou assim, não, eu não te quero você desse jeito não. Só que eu também não entendia como ela queria. E eu queria viver a vida que ela determinasse para que eu vivesse, sabe? Eu achava que ela tinha que dominar as coisas sobre mim. Tipo, o Minuela queria um homem de verdade, eu não sabia como ser, né? Eu queria ser coordenado pelas pessoas. E aí eu fui conhecer o projeto, o caso de recuperação Oreb, onde eu fiquei internado por 97 dias. E aí eu fui entender que eu tinha que ser egoísta. Com toda sinceridade que eu tô te falando, chegou a hora de você ser uma pessoa egoísta. Sabe qual é uma pessoa egoísta? Eu preciso estar bem, independente de qualquer pessoa, até do pensamento do meu filho que eu amo. Mas eu preciso estar bem, né? Eu tenho que estar bem. Eu preciso estar bem. Porque quanto mais eu estiver bem, as pessoas vão vir até mim. Isso gera um tempo. Não estou falando isso para que você... Eu não sei, eu estou falando o que aconteceu na minha vida, tá? E aí eu virei esse cara egoísta, mas um egoísta do bem. Então tudo que eu ia fazer com o meu filho, eu sempre fazia um a mais. Quando eu brincava com o Gustavo, eu sempre brincava a mais. Se eu fosse comer algo com o Gustavo, eu sempre comia um a mais. Eu sempre dava o melhor de mim. E eu fui mostrando isso pra Bia de longe. Por mais que a gente demorei quase 2 anos para voltar. Mas se eu tivesse voltado com a Bia na outra semana que eu saísse de casa, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Não teria. Porque eu sofri demais também. Eu sofri por perder o meu casamento. Eu sequei. Eu acabei com a minha vida. Eu parecia um cadáver andando. E depois que eu fui entender, demorou uns dias para mim entender isso. Eu estava internado. E eu peguei e falei assim, não, eu não preciso estar bem porque a Bia quer que eu esteja bem. Não. Eu preciso estar bem porque eu tenho que ficar bem. Você entendeu? Se a Bia vai enxergar isso ou não, isso é um problema dela. Mas eu preciso estar bem, porque se eu estiver bem, talvez eu não tenha mais a minha família de volta. Mas filho, ele nunca vai deixar de ser filho, né? Existe ex-esposa, ex-marido, mas eu tinha um propósito. E qual que era esse propósito que eu tinha? Eu precisaria estar bem e recuperar minha autoestima, né? Recuperar minha autoconfiança, servir a Deus, com certeza, que vem em primeiro plano. E depois eu mostrar para ela que ela poderia confiar se supostamente a gente voltasse. Eu sabia que o tempo ia trazer para ela a mudança de vida. E quando você vem falando do rapaz lá, do seu ex, do Osmar, eu venho só trocando os personagens. Sabe? Tipo, caramba, eu olho pro seu filho hoje, ele tem 13 anos, né? Inclusive, Pode falar. eu ia falar, mas tava esperando você terminar. O seu filho tá na live. Tá? Ele colocou, oi, sou Oi, filho. mãe, minha delícia. Sou filho. Te amo. Sou filho da Tatiane. Aí o Oh, pessoal meu tá Deus. colocando vários coração aqui, elogiando Ai, você, eu vou ele, chorar. falando que você é educada, que você é uma bênção. E aí ele colocou, oi, sou filho Filha, da a mãe tá com Tatiane. saudade já. Mas a mãe tá bem. Fique em paz. Só um recadinho pro meu filho. Todo. Fique em paz que a mãe tá bem, a mãe vai ficar bem. E eu tô aqui, como eu já te falei, também vou repetir. Porque eu quero ser um bom exemplo pra você. Eu não quero que você viva o que eu vivi. Você sabe, você viu, você não entendeu, mas você viu o que eu vivi e agora você vai começar a entender porque eu tô falando, né? Porque antes eu tentava esconder, eu não chorava na frente. Meu filho sabe, meu filho nunca me viu chorando, né? Porque eu não queria passar o sofrimento pra eles. Nem pra ele, nem pra ela. Mas a mãe tá aqui, filho, se tratando. De certa forma, pra você ver que não é bom a vida que eu levava de cigarro. Ele mesmo, ele coitado. Eu ia abraçar ele sempre cheirando cigarro. Ele não gosta do cheiro de cigarro, né? O cara sabe, ele sabe disso. Eu até falei pra ele, agora a mãe vai voltar cheirosinha pra você. Né? Eu falei pra ele hoje, mãe vai voltar cheirosinha.
E é isso, né? Eu quero que ele entenda que eu tô aqui, um dos motivos maiores, né? Além da obra de Deus que eu quero fazer, também é ser exemplo pro meu filho, pra minha filha, para que eles nunca caiam nas armadilhas de Satanás, de cair nas drogas, porque isso é armadilha de Satanás pra nossa vida. Sabe? O meu filho, ele entende um pouco sobre o mundo espiritual, converso bastante com ele. E isso é a armadilha de Satanás para poder nos afundar, nos entristecer, acabar com a nossa vida, né? E como tava acabando o caminho. Então, eu até espero que essa minha experiência sirva de lição para você, filho, né? E para minha filha também, não sei se ela vai assistir essa live, que sirva de lição para eles nunca, e para todos que estão assistindo também. Gente, não queiram, maconha não é nada, maconha é igual cigarro, mentira do diabo, tá? Porque ela faz estrago na vida da gente sim, né? Pode não fazer como o crack faz, mas faz estrago na vida da gente sim. E como eu tava falando, né, eu tô aqui, filho, me preparando para voltar, pra gente poder fazer a obra junto. Eu falava pra ele assim, filho, um dia nós dois vamos louvar, vai estar louvando junto no altar, que ele também gosta. E qual música que ele gosta de louvar? Qual música que vocês já louvou ali, brincando junto? Todo dia, quando eu vou arrumar casa, eu ligo o som e a gente louva junto. Então eu vou fazer Então tem vários louvores, né? Eu vou fazer eu canto um lado, ele canta lá. Eu fico fazendo minhas coisas e ele cantando junto comigo. Vou se comprometer com seu filho agora na live, tá? Vai lá. Deixa eu ver aqui, esposa. É o Caio, né? É, o Caio, né? Rafael. Caio Rafael. Quando a sua mãe terminar o tratamento, tá bom? Eu, a mãe Bia, o Gustavo e a Lívia, vou pessoalmente entregar ela nas suas mãos. E aí você vai cuidar dela dali pra frente, tá? A gente vai se esforçar. Depois de 3 meses, eu, a mãe Bia e o Gustavo, ai, peraí, deixa eu iremos levar. Falou 3 vezes, ele vai endoidar ali. Não, mas ele porque vai eu falei aqui, pra ele assim, que eles perguntam quanto tempo eu vou ficar. Eu falei, acredito que dentro de 1 mês, mais ou menos, eu consiga estar preparada. Mas só nas mãos de Deus, né? Preparada pra voltar. Sim, eu falei, pode ser que seja 1 mês e pouquinho, mas tá nas mãos de Deus. Eu acredito que seja esse tempo. Aí você falou 3 meses? Mas vai ser mas nesse intermediário a gente vai arrumar uma maneira que ele venha te ver. Você precisa disso, Tati. Assim, a gente se preocupa. Tati, o que é mais importante pra nós é você sempre ter esse laço familiar. É muito lindo isso. Muito lindo. E existe uma coisa, graças a Deus eu não passei por isso. Obrigado, Jesus, que eu não passei por isso. Do Gustavo ir me visitar. A Bia, apesar que nós estamos com o nosso relacionamento rompido no momento, deles ir me visitar, porque eu não iria suportar. Eu me conheço, eu ia suportar. Então Deus, ele já sabia tudo, né? Então assim, existe aquele tempo. Existe o tempo que eu determino, existe o tempo que Deus trabalha, existe o tempo da saudade, existe o tempo para entender por que eu estou sentindo saudade, existe esse luto que agora hoje não, mas amanhã você começa um processo de luto, porque você está enterrando a Tati, está nascendo uma nova Tati, que quase 12 anos aí você não a conhecia. Então a sua cabeça vai atrapalhar, você vai ficar pirada, entende? Porque você vai ficar brigando dentro de você, uma briga constante. Caramba, por que isso? Por que aquilo? E isso vai te fazer surtar, isso é normal, vai acontecer. Eu já conversei com a Bia, não quero que aconteça, mas é algo que já está escrito que vai acontecer. Vai entrar o desespero, a vontade de desistir. Isso entra, isso é normal, sabe? A saudade, isso magoa a gente, mas vai te fazer força. Isso vai te fazer muito forte. E você tem algo dentro de você que eu tenho a te dizer. Você já veio pronto. Só precisa ser lapidada. E é que nem um diamante, né? Olha que legal. O diamante é algo que ninguém consegue destruir, né? O fogo, você vai lá e bota fogo e não acontece nada. Você só consegue quebrar ele, ainda mais se você bater muito forte nele. Então você é que nem um diamante para Deus. Então ele só está começando a lapidar você.
Então por isso que talvez você passou pelo divórcio, você passou pelo abandono, você passou pela depressão, você quer servir a Deus e entende que na mentira você não vai ser verdadeira com Deus e você não vai estar agradando Ele, sabe? Então assim, existe um período. Esse período pode ser um mês, como pode ser 2, como pode ser 3. Mas eu deixei bem claro, eu falei assim, eu acredito que dentro de um mês eu esteja pronta para voltar. Mas tá nas mãos de Deus, eu não afirmei nada, né? Não tem como eu afirmar. Eu falo, eu acredito que sim. Mas tá nas mãos de Deus, o que tiver que ser será, se eu precisar ficar um tempinho a mais eu fico. O importante é eu sair daqui bem, liberta e segura de mim mesma. Isso. De que eu vou chegar lá e eu não vou querer mais fumar cigarro, não vou querer mais fumar maconha, né? E vou seguir a minha vida em frente como deve ser. Porque na verdade eu não estava vivendo. Né? Meu filho sabe. Meu filho, ele sente falta de sair, de passear, de fazer as coisas. Eu não tenho ânimo pra sair de casa. Ele me chama de preguiçosa. Ele chega fala que eu até sou ser preguiçosa. chato, né? Não é verdade? Isso porque ela mora nos lugares mais feios que eu já vi no mundo. Ele querendo ir pra praia. Eu não tenho coragem de ir pra praia, gente. Gente, ela mora perto de Ilha Bela. Você não tem noção. Acho que dá pra ir até a pé pegar a bolsa. 10 minutos. Ó, ela mora nos lugares mais feios que existe no litoral. Perto de Ilha Bela. É só pegar a balsa, 10 minutos andando a pé. E deixa de viver as maravilhas de Deus. Ah, de verdade, cara. Nós somos... Gente, tô perguntando onde ela é. Gente, ela é de São Sebastião. Litoral São Sebastião, ela é, a Tati. Seu filho colocou aqui que ele te ama muito também. Ele Obrigada, meu amor, da mãe. Tô com saudade já, cara. Mas ele tá orgulhoso de você pode ter certeza. Tá. Com Eu vou dar certeza. muito mais orgulho pra ele. Eu vou ser exemplo de vida pra ele. Né? Tanto de vida mundana como de vida com Deus. Né? Eu preciso ser esse bom exemplo pra ele. Tanto na parte aqui no nosso dia a dia, né? Como ser humano. Também na vida com Deus. Né? Eu quero muito que meu filho também seja um homem de Deus. E eu creio que ele vai ser. E é isso. Vamos esperar, né, pai? Com certeza. Aqui, Esperar as coisas acontecerem. já aconteceu. Amém. Esposa, dá um abraço na sua filha lá. Com certeza. Entendeu? Gente, eu não sei explicar desde que eu conheci a Tati, assim, até somente por ligação. Fala abraço em mim? Toma, linda, lá. Deixa eu pegar. Gente, olha, deixa eu pegar essa. Olha aqui, ó. Nem sei isso aí. Mãe Bia e a sua primeira filha e uma filha doidinha que tá lá Explica fora. por que ela é a primeira, porque ela foi a primeira que pediu ajuda. Sim. A Bia, a gente já conhecia a Bia, mas a Bia só pediu ajuda bem depois. Depois dela. A Tati, ela vem falando com a gente, devido a ela ter aí que resolver sobre a vida pessoal dela, a gente respeitou esse tempo dela, por isso que a gente não fez live mostrando ela, a gente não conversou com ela no ao vivo, a gente conversava com ela, tudo no particular, tanto eu quanto o pai Alex, porque ela pediu isso, entendeu? Então a gente respeitou, fomos lá na casa dela, conhecer ela pessoalmente, ela abriu a porta da casa dela para receber a gente, falar da história dela, e esse foi o momento que Deus proporcionou para estar apresentando ela para vocês, né? Mas foi muito emocionante, gente, ontem quando eu Você lembra fui o nome daquela encontrar mulher ela lá da filha dela lá? na estação. Não A entendi. dona a filha dela lá, que vai trazer a menina dela pra cá também, tá na live pedindo pra vir. Eu não esqueci o lembro nome de dela. cabeça o nome dela, não. Que nós arrumou 2 vagas. Ah, que ela não levou. Isso, que ela não levou. Qual o nome dela? Eu esqueci. Tem Bom, que olhar nas mensagens. Busca lá na mensagem. Tá, depois eu olho. E é Tá isso bom? aí, né? E é isso, gente. A Tati tá aí pra... Entra. Pode entrar. Entra, meu filho. E aquele dali, ó, é o Augusto Ferrari. Fala, meu Eu lindo. passei aqui no pastor rapidinho. Vai lá, você vai fazer o Você que já lá? almoçou? Já almoçou? Você vai com quem? Vai eu e o Quem? que faz o de Manaus lá. Tá bom. Tá bom? Cuidado lá, tá bem? Tchau, não demora não. Tá. É isso aí. Gente, ó. Família do bem, fazer o bem, se olhar quem, isso é nossa devida obrigação. Nós vamos conhecer a Tati, né? Ela tá com a carinha assim toda
aquelas menininhas meigas que não sabem onde tá, sabe? Tá bem perdidinha ainda. Mas é só a primeira semana. Ela já tem um grande desafio, que é a própria Bia, não minha esposa, a outra Bia. Que um é calma demais, A irmã dela. a irmã dela. Elas vão se unir e a gente. Eu já dei um abraço nela ali embaixo. Você viu o corte na boca dela? Ela falou que O cara deu um soco que abriu a boca dela. Tadinho. Né? Então, gente, é difícil. E agora a gente vai começar essa nova caminhada. Que seja feita a vontade de Deus. E eu conto com a oração de todos, tá bom? Peço muito mesmo a oração de todos vocês, para que o inimigo perca as forças, né? Quanto mais oração, melhor é. E vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Né? Agora é questão de eu me posicionar e fazer a minha parte, porque a parte de Deus já tá feita. Amém. Amém? Vamos almoçar? Amor, rapidinho, só pra encerrar, fala da Dona Maria, tô perguntando dela. Gente, eu estou indo mais tarde atrás da Dona Maria. A Dona Maria. Pra saber, ela tá com a família A dela. Dona Maria tá com a família dela, mas se ela estiver lá na praça, eu vou tentar trazer a Dona Maria pra cá. Tá bom? Pelo que eu fiquei sabendo, a Dona Maria estava doente. E é uma doença aí bem complicada mesmo. E segundo eu tô sabendo, que é uma doença até em fase terminal. Mas. Tá indo embora, Arcanjo? Gente, olha lá, o Arcanjo tá deixando o projeto hoje, voltando pra família dele. Entra aí, meu filho. Tchau. Olha, quando a Malu falar com a gente, eu te aviso. Gente, ó. Hoje o Arcanjo termina o tratamento dele e volta pra casa da família dele. Tá bom? Seja feliz lá. Não esquece das broncas que eu te dei. Procura uma academia pra treinar. Opa, eu vou Muito treinar. bom. Explica a sua situação que o professor vai te dar. Tá bom? E seja feliz. Né? Tá bom, pai. Obrigado, Pedro. Não levanto ele. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vai com Deus. Tchau, boa sorte pra você, tá? Deus abençoe. Vai lá. Tchau, obrigado. E esquece o endereço daqui, tá? Volta mais não, meu filho. Volta mais. Eu vou voltar. Vai. Vamos almoçar, vamos almoçar. Família, o Arcanjo ganhou a alta dele. Amor, pega lá pra gente assinar a alta dele, tá? Deus te abençoe. O Arcanjo volta pra casa da família pra cuidar do filho dele, da esposa dele. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa conquista aí, mais um filho aí recuperado em nome de Jesus. Voltando pra casa dele. Agora todos os meus filhos que passaram aqui, Daniel, Catarina, Rogério, André, né, Valério também, um beijo no seu coração, né, o seu Jair que tá aqui com a gente. Gente, tanto nome, todos. Obrigado, Deus. Obrigado a vocês. Isso é pra vocês. Tchau, obrigado.